O meu nome é Cristina Almeida, sou consultora de imagem e hoje queria-vos falar do posicionamento estratégico da imagem pessoal. A imagem é a aparência, tem a ver com o que se veste, com acessórios, com a forma como os vestimos, ou seja, em termos de atitude, e tem a ver com o tom de voz também. E, portanto, aqui temos a imagem não verbal, porque depois o que completa a imagem é a imagem verbal. Queria desafiar-vos a olhar para esta imagem. Toda a gente sabe o que é isto, não é? O que é esta bebida, é conhecida, as pessoas sabem qual o paladar que tem, mas se encontrassem esta lata e fosse a única que estava na prateleira do supermercado, compravam ou não? A imagem não vos levava a uma ação, que seria comprar. Aqui estamos a falar na imagem de coisas, mas isto aplica-se exatamente da mesma forma a pessoas. Como Oscar Wilde dizia, não há uma segunda oportunidade para causar uma boa primeira impressão. E atualmente até resultou de alguns estudos que para apagar uma má primeira impressão são precisas 3 boas impressões. Portanto, a imagem é como se fosse um instantâneo, não é? Uma fotografia tirada naquele momento e que nos dá informação da personalidade e da essência de cada pessoa. Nos primeiros segundos nós formamos uma opinião, todos nós formamos essa opinião. E a verdade é que nós temos o poder de interferir nessa opinião que os outros têm sobre nós. Porquê? Porque nós escolhemos aquilo que usamos, não é? Somos nós que escolhemos o que vamos vestir, como é que usamos o nosso cabelo, se usam barba, se não usam barba. Portanto, isto é um poder que nós temos e que deveríamos aproveitar. Porque se eu quero passar uma determinada imagem, eu posso construir essa imagem. Não significa fazer uma personagem, significa ajustar com alguns pormenores, como eu há bocado falava, fazem total diferença na impressão que é causada logo num primeiro contacto. E então, a Universidade de Chicago fez um estudo e o estudo visou estabelecer uma relação entre a beleza e a remuneração. Alguém bonito tende a ganhar até mais 20% do que alguém moderadamente bonito. Gostaríamos que no mundo ideal as pessoas fossem avaliadas só pelas suas competências, pelos seus valores, pela sua personalidade, mas na verdade não. A sua imagem conta. Esta diferença de remuneração pode ser equilibrada, ou seja, pode ser mais ou menos ajustada quando existe cuidado com a imagem. Uma imagem cuidada tende a restabelecer esta equação entre beleza e remuneração. A imagem adequada é então possível sem gastar mais e sem dietas. A imagem adequada é um reflexo de nós próprios, da nossa personalidade, da nossa essência e é ajustada aos nossos objetivos. Se há características pessoais que não são as melhores para atingir os nossos objetivos, então vamos tentar de alguma forma compensá-las. Se por outro lado temos características que são de facto muito importantes para o nosso objetivo, então vamos reforçá-las ainda mais. Isto significa vestir-nos com intenção. E para isso, o que é que nós precisamos de saber? Ter algumas noções de ilusões ópticas, proporções, harmonia, simbologia, significado das cores, por exemplo, autoconhecimento, sabermos exatamente quem somos, como somos, e um pouquinho de senso comum, não é? Um exemplo aqui de ilusões de óptica. Para parecer mais alto, um dos truques que se pode usar é um look monocromático. E pode ser um monocromático que é de qualquer cor, porque a verdade é que faz com que nós vejamos isto tudo como uma coisa só. E então dá a sensação de mais comprido. E a mesma coisa aqui. No caso desta senhora, mulher, rapariga, miúda, ela até está de saltos rasos, mas como são na mesma cor,
isto faz tudo um bloco, e torna mais esguia, além de que o cabelo assim também a torna mais alta. Harmonização foi outra das questões que eu falei que era importante também para chegarmos à imagem mais adequada. E temos aqui um rosto que é um rosto com umas linhas retas, certo? Linhas retas tornam a figura mais austera. Para compensar, os óculos são redondos, ok? E atenua aquelas retas que tem naturalmente no rosto. Aqui temos a situação inversa. Tem um rosto muito redondo, vamos supor que trabalha numa área que tem que ser mais formal ou tem uma posição hierárquica que é superior e com um ar tão dócil pode não conseguir exercer a sua função com a devida hierarquia. O uso dos óculos retos vai ajudar a tornar a figura, a imagem mais séria. As cores, aqui, eu dou o exemplo de um rapaz bastante jovem, não é? Que recorre às cores mais escuras e neutras e clássicas para conseguir ter um ar mais sério. O azul é a cor da seriedade, da honestidade, da credibilidade. Não é por acaso que o nosso Presidente da República está sempre vestido de azul. Não sei se alguma vez repararam, mas ele está sempre vestido de azul. No caso aqui desta mulher, ela passa uma imagem de poder. O vermelho transmite uma imagem de poder, confunde-se às vezes com o sensual, mas ela quebra aqui a questão da sensualidade usando uma t-shirt e não um decote, algo que pudesse realmente passar uma mensagem mais sensual. O facto de usar também os óculos mais retos dão-lhe ainda um ar mais poderoso. E trata-se de uma imagem bastante fashion, mas cheia de poder e cheia de intencionalidade. Portanto, consultoria de imagem é isto. E eu cheguei aqui não por este objetivo, mas de facto este aqui é o meu propósito relacionado com a moda, que era uma coisa que eu achava muito interessante, mas de facto depois percebi que afinal isto é muito mais do que moda. E esta parte aqui é de facto muito interessante, que é as pessoas ficarem mais satisfeitas consigo próprias e através desse aumento de autoestima, conseguem atingir os seus objetivos. Não sei se sabiam, mas 57% de mulheres com baixa autoestima são mais suscetíveis de usar um jeans e uma t-shirt solta, largada, diariamente, porque não têm qualquer motivação para tratar de si. A imagem é algo que vai de dentro para fora, portanto é a nossa essência que queremos transmitir aos outros. Mas, por outro lado, também serve para nos atingir a nós próprios. Ou seja, eu estou triste hoje, não vou vestir uma roupa escura, básica, porque senão eu vou reforçar essa minha tristeza. Portanto, se eu estou triste hoje, eu devo vestir algo alegre, algo colorido. E isso vai passar para mim próprio. E eu vou ter essa atitude com mais facilidade. Para quem ainda não está convencido do poder da imagem, e porque muitas vezes me vêm com este contra-argumento, mas pessoas importantes como o Zuckerberg usam sempre a mesma t-shirt e as mesmas calças jeans, mas se formos procurar imagens do Zuckerberg em 2012, quando ele andava à procura de investidores, etc., ele vestia-se assim, não é? Em 2018, quando teve que defender junto da Câmara e do Senado norte-americano a questão da fuga de dados, o Sr. Zuckerberg vestiu-se de fato e gravata azul. Entretanto, temos aqui mais um exemplo. O Steve Jobs admitiu que usava sempre esta roupa porque queria que as pessoas dessem atenção àquilo que ele dizia e não àquilo que ele tinha vestido. E, portanto, ele criou uma imagem neutra
para que as pessoas estivessem atentas só à linguagem verbal. E isto é vestir com intenção. E agora, esta sou eu, em 2017, e esta sou eu em 2023. E aquela pessoa ali trabalhava em auditoria financeira e fazia auditorias a empresas e tinha que discutir com os empresários assuntos que provavelmente não estariam bem nas contas e teria que impor-se nesse sentido. E então a imagem é uma imagem, parece seguramente mais velha, precisamente porque havia necessidade de ter esse tipo de imagem. Porque com uma imagem mais leve, eu não era levada a sério sequer. Usar a imagem para afirmar e para reforçar essa ideia da hierarquia é muito importante. Muito obrigada pela vossa presença, foi um prazer e qualquer coisa que precisem, foi um prazer. Obrigada.